a vida no Espírito. Como é que é um viver cristão no Espírito? Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia, se trouxeram. Caso não, acompanha conosco ali na TV. Efésios 5, 15 a 21. Efésios capítulo 5, 15 a 21. Diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus? Palavra abençoada hoje, forte, palavra que vai nos engrandecer, palavra que vai nos encher. Nós estamos falando aqui de vida no Espírito, e a vida no Espírito, eu quero falar um pouquinho sobre Espírito primeiro. O que é o Espírito? A palavra Espírito no grego é pneuma, pneuma. Fala comigo, pneuma, está aí na sua tela. E a palavra grega que significa espírito e fôlego. Pneuma, daí que vem a palavra pneumático, pneu. O carro anda por causa do pneu. O motor, sim, o motor faz com que o carro tenha força para andar, mas ele só anda por causa do pneu. E o pneu tem que estar cheio. Pneu murcho não anda. Tanto que quando você está andando com o carro, o pneu murcha, você tem que parar, trocar o pneu. Tá aí uma coisa que as autoescolas tinham que ensinar para algumas pessoas, porque na autoescola não se ensina a trocar pneu. Mas então o pneu só funciona porque tem ar dentro dele. O pneu murcho não funciona. E o Espírito é ar, pneuma, ar, fôlego. E se não houver fôlego, o nosso corpo morre. E toda a revitalização do nosso corpo se dá pela respiração. Por que a Covid é tão má? Por que tem matado tantas pessoas esse vírus? Porque ele ataca principalmente o sistema respiratório. E aí a pessoa fica sem ar. Tanto que você tem que medir a sua saturação no sangue. O que é a saturação? É a quantidade de ar que está no seu corpo. Porque quando você está sem ar, a saturação baixa. O ideal é 95, 96. O ideal mesmo é 100, mas ter 100 é muito difícil, ainda mais com essas máscaras que a gente anda. Saturação, outro dia eu fui medir lá, estava 89, fiquei apavorado, mas é porque eu estava com a máscara. Mas o ideal é a saturação alta, ou seja, ar dentro. E o Covid, ele entrou e tira o ar, por isso que a gente morre, por isso que as pessoas estão morrendo nos hospitais. Problemas no pulmão. Deus, quando criou a gente, tirou do barro, a primeira coisa que ele fez foi soprar. Pneuma, ar, soprou as narinas e aquele barro se fez vida, porque teve um sopro, teve um espírito. Pneuma. Eu vou contar um segredo para você. Quem não quer morrer? O crente sabe que morrer é lucro, mas uma forma da gente enganar a morte é estar com o peito cheio.
Se a morte estiver chegando para te levar, você, espera aí, enche o pulmão, você não vai morrer. Porque com o peito cheio ninguém morre. Mas, se você soltar o ar, aí já era. Por que eu estou falando tudo isso? Assim também acontece na nossa vida cristã. A revitalização do corpo de Cristo, que é a igreja, é o ar, que é o Espírito. Então o Espírito Santo, se não está no nosso meio, o corpo morre, a igreja morre. Por isso a importância do Espírito, a importância, a operação do Espírito Santo no nosso corpo, que é a igreja. Graças a Deus pelo Espírito Santo. Você pode dar um glória a Deus por isso? Sem o Espírito, estaríamos mortos. Tanto que, no ato da salvação, que Jesus nos sela com o Espírito Santo, o pecador que se arrepende e se entrega a Jesus, naquele momento ele recebe o selo da promessa, que é o Espírito. É como se Deus estivesse soprando nele. E ele, naquele momento, vive. Essa é a importância. Quando se dá a vida a Jesus, a pessoa se torna vivo para Deus. Está vendo a importância da salvação? Se tornar vivo para Deus. Vamos entender isso, gente. É muito importante. A salvação ela é muito mais ampla do que a gente imagina. Tem muito mais coisas por trás disso. Olha como que Deus tem revelado as coisas para nós. Maravilhoso, né? É uma bênção. E Efésios fala, 1:13. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, que é a Bíblia, alguém pregou, você creu, você ouviu, você, que é o Evangelho de Deus, você recebe um selo, uma estampa, que é o Espírito Santo. Então, nesse momento, a gente se torna vivo para Deus, porque sem ar, está todo mundo morto, e o Espírito é vento, é ar. Vamos ler o texto aqui de novo, a gente vai entrar no texto agora, porque eu comecei a falar de Espírito, né? Mas o texto nos deixa claro que nós devemos aproveitar muito bem as oportunidades que são dadas para nós. O texto diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, não sejam insensatos, mas vivam com sabedoria, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. A palavra de Deus aqui nos pede para que saibamos aproveitar bem cada oportunidade. Mas como que eu vou saber aproveitar essas oportunidades? Com a sabedoria. Nós estudamos aqui recentemente, não sei se você acompanhou, não sei se você se lembra de uma pregação, onde nós falamos em Eclesiastes que o homem que agrada a Deus, Deus dá sabedoria. Aproveitar essas oportunidades é uma questão de sabedoria. Agora, como que a gente está aproveitando essas oportunidades? De que forma nós estamos aproveitando? Aqui nós estamos falando de Bíblia, nós estamos falando de coisas espirituais. Não é aproveitar as oportunidades para o seu bel prazer. Claro, é importante também. Mas aqui nós estamos falando com a ótica de Deus. A sua vida, quando você encontra uma pessoa, você está aproveitando bem aquela oportunidade para falar do amor de Deus para aquela pessoa? É nesse sentido que a gente está falando aqui. Então a vida no Espírito é isso, vivida com toda a sabedoria de Deus para as nossas vidas. Por isso que é importante, sempre que surgir então uma oportunidade de relacionamento com alguém, que isso vai existir todo o tempo. Ontem foi aniversário do meu cunhado, Wagner. Nós fomos a um restaurante. E eu não sou bobo, eu fico observando tudo. Mas aí a gente estava lá, o que eu observei? A conduta do nosso pastor Rubens, que estava lá, filho dele, né, logicamente. O Wagner convidou um amigo de fora, de São Paulo, que estava aqui em Belo Horizonte, um casal, foram lá almoçar conosco. A gente foi almoçar. Aí o Wagner, para fazer
quebra gelo e interagir todo mundo, chamou o pai, falou: pai, senta aqui do lado do cara aqui, eu nem me lembro o nome dele, olha para você ver, que falha minha. Mas o Rubens sabe o nome dele, o nome da esposa, ele age intencionalmente. E aí ele sentou do lado e começou a conversar com esse cara, falando altos papos, mercado, economia, politicagem, roubalheira, tudo. Numa mesa de restaurante você fala de tudo, mas ele aproveitou a oportunidade para falar do amor de Deus para ele. E eu fiquei observando isso, porque as pessoas têm medo de falar. Aí que é agir com sabedoria, irmãos. As pessoas têm medo de falar de Deus para aquela pessoa que você nunca viu. É até mais fácil falar para quem você nunca viu, não é? É muito mais fácil falar. Porque falar para quem te conhece, meu filho, aí você tem que andar na linha, né? Você está me falando uma coisa que você não pratica, mas quando você fala para uma pessoa que você não conhece, que não te conhece, é mais fácil até. É isso que o Rubens falou. Gente, as pessoas vestem uma roupa de cristão e querem usar aquela farda, muda tom de voz, põe um ambiente espiritual. A gente estava numa mesa de restaurante, mesa de bar, conversando aquela coisa assim, e ali ele falou do amor de Deus, agir com sabedoria. Ele falou: é muito fácil, mas fácil para quem tem sabedoria. Por isso que é importante você buscar por sabedoria, aproveitar esses momentos. São momentos importantíssimos que a gente tem que aproveitar ao máximo, cada oportunidade. Você tem que fazer essa pergunta assim: o que aquela pessoa que eu vou me relacionar vai aprender de Deus, estando eu com ela durante 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos? É uma pergunta que a gente tem que fazer. Estando comigo uma única vez, o que ele vai aprender de Deus? Deus espera de nós essa postura. Certa ocasião, Jesus estava entrando numa cidade, ou saindo, alguns falam que ele estava saindo, e ao sair dessa cidade, chamava Jericó, ele e uma multidão acompanhava. Jesus saindo dessa cidade chamada Jericó, havia lá um cego pedindo esmola, né? E o cego Bartimeu. E esse cego estava sentado lá no caminho pedindo esmola, não sei o quê, e ele ouviu dizer que Jesus estava saindo daquela cidade e ia passar pela rua onde ele estava. E a multidão vinha. E como era uma multidão, Jesus estava possivelmente no meio daquela multidão, e as pessoas caminhando, e ele começa a gritar com toda a sua força: Jesus, ó Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, tenha misericórdia de mim, ó Jesus, gritando e gritando cada vez mais alto, para a voz dele chegar até o mestre. E Jesus caminhando, deve ter pensado: quem é esse doido aí que está gritando aí? Chama esse menino. E eu acho lindo porque Bartimeu foi a primeira vez na Bíblia que mostra uma pessoa chamando Jesus de filho de Davi. Olha que isso mexeu com Jesus. E Jesus então para a multidão e fala assim: chama esse homem. Esse homem então, que era um cego, se levanta, tira a sua túnica, a sua capa e joga no chão, aquela capa suja, fedorenta, joga no chão e vai correndo atrás de Jesus, alguém logicamente levando. Aí chega na frente de Jesus, Jesus faz aquela pergunta clássica: o que quer que eu te faças? Aí ele falou: eu quero enxergar, Jesus. E aí Jesus então fala: olha, a sua fé te curou. Aí o cara começou a enxergar, cara. E o cara começou a enxergar, viu Jesus, Jesus continuou o caminho. E o que esse cara fez? Vou seguir Jesus. Vou seguir Jesus. E ele então começou a seguir Jesus. E para onde Jesus estava indo? Jerusalém. Ele estava se preparando para entrar em Jerusalém, subir o burrinho, entrar naquela cidade e nunca mais passaria por Jericó, porque ali foram momentos que antecederam a morte de Jesus. E se aquele cego não tivesse aproveitado essa última oportunidade, como é que seria?
É por isso que nós estamos falando da importância da oportunidade, porque às vezes nós vamos encontrar pessoas uma única vez na vida. Essa história está em Marcos, capítulo 14, eu acho. Depois você lê lá, se você quiser ler. É uma história muito linda. Não, capítulo 10. Marcos, capítulo 10. Então, quantas pessoas passam no nosso dia a dia e a gente perde essa oportunidade? E talvez depois, nunca mais, você terá a oportunidade de falar do amor de Deus para aquela pessoa. A pessoa pode se mudar, a pessoa pode morrer, né? Foi muito bonito ver o pastor Rubens falando, porque eu aprendo muito com ele. Ele falando ontem com esse rapaz, ele aproveitou muito bem essa oportunidade, porque pode ser que nunca mais a gente encontre esse cara. Então é lançar sempre a semente, falar do amor de Deus para as pessoas, né? Discipulado é outra coisa, irmãos. Discipulado é crescimento, é dia a dia, você vem trazendo e conversando sobre uma história ou outra, sobre quebra de paradigmas, princípios de Deus, mas a oportunidade que nos é dada aqui é falar do arrependimento, sabe? É isso que Deus está falando com a gente aqui, né? Eu vou ler o texto aqui agora, na sequência, que a gente parou aqui. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Então não sejamos insensatos a ponto de não aproveitar essas oportunidades. A vontade de Deus é que nós preguemos o Evangelho para toda criatura. Essa é a vontade de Deus. No verso 18, não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito. Vamos parar aqui. Encher-se pelo Espírito. A palavra de Deus aqui está nos exortando a termos uma vida cheia do Espírito. Então isso é uma função nossa, porque Deus nos dá o fôlego da vida. Mas encher-se do Espírito depende de mim. Deus te dá a condição, mas encher-se do Espírito depende de mim, depende de você. É uma ação diária. E Paulo usa aqui uma palavra muito especial quando ele fala em encher-se do Espírito. E no grego ele escreve simpósium. Simpósio é uma palavra, olha aí, simpósio é uma palavra que eu fui lá na Bíblia interlinear. E essa Bíblia interlinear, eu já falei sobre ela. Ela pega aquela palavra no original e nos traz uma classificação mais ampla de como que seria aquela palavra, tanto no hebraico quanto no grego. E no hebraico, simpósio, uma reunião de grupo de pessoas com a finalidade de discutirem um determinado assunto. Por outro lado, o grego diz que a palavra simpósio significa reunião ou festa para bebedeiras. Então, simpósio é uma reunião. Para o hebraico era uma reunião que discutia assuntos sérios, importantes. E para os gregos era uma reunião como se fosse um rolê de hoje em dia. Por isso que Paulo, quando escreve essa palavra simpósio, para os gregos, ele fala essa questão do vinho. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, porque ele observava os rolês da época e via que o povo bebia. E é igual hoje, irmão. Você passa aí em qualquer lugar, aí, qualquer boteco, qualquer barzinho, Vila da Serra ali, pau quebra. É um simpósio dos gregos. Os meninos estão lá, enchendo a cara, conversando, e sai de lá tudo doido, embriagado de vinho. Mas Paulo utiliza dessa cena para falar, embriaguem-se do Espírito. Você vai sair igualzinho. Hoje nós vamos sair daqui nas nuvens, velho, porque nós viemos aqui para nos encher do Espírito. Bate palma para Deus aí. Você vai sair daqui hoje igual um rolê, filho. Você veio dar um rolê aqui para Deus. Ouvimos essas músicas maravilhosas, cantamos, nos enchemos, estamos cheios, e isso vai dar condições de a gente passar uma semana maravilhosa. Semana que vem tem mais. Todo dia na sua casa tem mais. Então, é muito mais fácil
você manter o tanque cheio do que você ir para a reserva. Eu, jovem não tem grana, né? E eu tinha um carro. Cara, só na reserva, só no bafo, só no pneuma. Só estava no vento. Não tinha, cara. Não tinha. Eu mantinha o carro na reserva. Ó, põe 5 conto aí. Põe 20 conto. Cara, é muito mais fácil a gente manter. Porque para encher um tanque hoje é R$ 250, dependendo do carro, R$ 300. Então vai pondo 5 em 5 quando está cheio, cara. Porque nunca vai baixar o nível. Mas o que acontece? A gente deixa o troço lá pro osso. A luz já está estralando no painel. Pé, 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 pé. Aí você põe 5 conto. Não vai resolver de nada. Então, o esforço é muito maior. Mas se você mantém o tanque cheio, mantém o seu corpo cheio do Espírito, com pequenas frações diárias, você nunca vai para a reserva. É questão de inteligência. Manter o tanque cheio. É isso que Deus está falando aqui. Mantenha-se o tanque cheio. É um exercício diário. Todo dia você tem que passar no posto de Deus e falar, põe R$ 5 aí, põe R$ 10 aí. Todo dia, cara. Agora, como me encher do Espírito? Essa é uma pergunta que eu escuto muito dos jovens ali na escola bíblica, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E fala mais uma coisa, que todo mundo, a maioria das pessoas se esquecem disso: sujeitando-se uns aos outros. E houve um jovem também aqui uma vez, que falou para mim o seguinte: Ramaia, pede lá para a turma do louvor parar de cantar hino. Pare de cantar hino. Mas o abençoado não sabia que cantar hino é uma forma de se encher do Espírito. Hino é maravilhoso. Hino é uma ferramenta para nos encher do Espírito. Assim como cantar cânticos espirituais. Cânticos espirituais, na meu entendimento hoje, são os corinhos que a gente canta aqui, os louvores, né? São cânticos espirituais que também nos fazem encher. Mas nós não podemos descartar nenhuma dessas ferramentas para a gente estar completo e cheios, né? Os hinos não são ultrapassados. Os hinos são importantíssimos. São antigos, são mencionados na Bíblia. Tem uma teologia maravilhosa. Porque hoje em dia a gente tem que tomar cuidado, porque a gente anda cantando umas coisas aí também, que eu vou te falar, mas é música evangélica, mas qual que é a teologia? Hino não tem erro, teologia perfeita, maravilhosa. Então isso é importante, e é fácil se encher do Espírito, é simples, fácil quando a gente entende essas coisas. Às vezes você está no carro dirigindo, você está indo para trabalhar, coloca um louvor, coloca um hino, começa a cantar. Mas eu não quero um louvor, eu particularmente, porque eu não conheço muita letra de louvor não, sabe? Eu escuto umas coisas diferentes assim, mas tem uns louvores que eu quero cantar junto. O que eu faço? Eu ponho instrumental e eu deixo fluir, velho. E aí eu vou falando o que eu quero falar para Deus, aproveitando aquele momento. Então você chega num lugar cheio do Espírito. Aí um cara te dá uma fechada, você abençoa ele em vez de xingar, porque você está cheio do Espírito. Então é um exercício. Quando a gente está fraco do Espírito, a gente xinga. A gente quer fechar o cara de novo, a gente arruma confusão no trânsito. Então se encha do Espírito Santo. E deve ser uma atitude diária, com alegria, enquanto a gente vive. Cantar, cantar, cantar. A igreja é cantante. O Espírito se enche com cantoria. Deus gosta. Tanto é que é o único ministério que vai continuar lá, cantar, louvar. Porque Deus ama isso. A igreja primitiva, ela era mais cantante. Por quê? Porque a gente vê que a igreja primitiva era mais poderosa. As pessoas da igreja primitiva tinham intrepidez, ousadia, curavam as pessoas,
Tudo bem que hoje em dia milagres ainda existem, mas está muito aquém do que era. Porque a igreja hoje não está cantando, irmãos. Na hora do louvor não chega, que é só ouvir a palavra. Louvor faz parte. A igreja tem que ser cantante. Nós temos que louvar, nós temos que adorar. Você tem que chegar aqui meia hora antes do culto começar, para pegar tudo, velho. Para sair daqui cheio. Deus se agrada nisso. Vamos nos encher do Espírito. Como ser cheio? Falando em si salmos, cantando e louvando, dando graças constantemente. E agora, para a gente finalizar aqui, verso 21. Sujeitando-se uns aos outros. Isso também nos faz encher por temor a Cristo. Tá, isso não faz parte hoje da pregação, mas o texto continua e nos ensina a como nos sujeitar uns aos outros. Se você for olhar aqui, como que eu me sujeito com a minha esposa? Aí ele fala dos deveres conjugais, porque se encher do Espírito é sujeitar os outros. Aí ele fala, mulheres, sujeite-se a cada um seu marido, como o Senhor. Marido, ame a sua esposa. Isso é uma forma de me relacionar, de me encher do Espírito. Aí fala da relação pai e filho. Filhos, obedeça a seus pais no Senhor. Olha, está vendo? Se você for ler em casa agora, você vai aprender a como, isso a gente pode até pregar um dia, como me sujeitar aos outros. Aqui vem falando tudo. Deveres entre o empregado e o empregador, está falando aqui. Então tudo isso é muito importante para estarmos cheios do Espírito, né? E para a gente concluir aqui a nossa mensagem, a gente pode concluir dizendo o seguinte: cada um de nós está sempre cheio de alguma coisa. E a palavra de Deus fala que nós devemos estar cheios do Espírito Santo de Deus. Porque para o Espírito Santo entrar, alguma coisa tem que sair. Porque não existe saco vazio. O saco vazio não para em pé. Alguma coisa está lá dentro. O que você tem colocado para dentro? É uma pergunta provocativa para a gente pensar, né? Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe. Amém. E agora, em resposta a estes jovens que dizem que hino é coisa ultrapassada, nós vamos ouvir aqui um hino maravilhoso, tocado de uma forma diferente para alcançar os nossos corações. Eu gostaria que vocês cantassem com os dois aqui. Obrigado. Vamos ficar de pé? Amém. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou teu Filho amado para perdoar e me salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei
Jesus, que vivo está.